Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, nós estamos de volta. Hoje nós estamos no Salmo 36 e daqui a pouco vamos ler. Queria te convidar a fazer uma ligação no 3462-3227, nosso Disque Paz, e ouvir uma palavra, mas faça isso num momento único da sua vida, momento que você esteja com o coração aberto para Deus. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Também queria te convidar para assistir o programa Assunto de Família, que a Isabel faz, pastora da nossa igreja. Ela faz esse programa falando de família. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe a nossa cidade, não é mesmo? Nós moramos aqui, queremos o bem da nossa cidade e oramos pela cidade. Então que Deus abençoe muito a nossa terra, o Canal 10, lugar abençoado, Edner. Deus abençoe muito a vida dele, sua família, seus queridos. O Léo, em nome de Jesus, eu tenho feito essa oração. Deus é bondoso na nossa vida. Nós vamos ler Salmo 36, versículo 7. Siga comigo só o versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. À sombra das tuas asas. É o Salmo 36, versículo 7. Na sombra das asas de Deus. Se você olhar para trás um pouquinho, diz assim, no finalzinho do versículo 6, diz assim: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. E depois vem o versículo 7. Como a benignidade do Senhor é preciosa. Como é? Agora diz que os homens se acolhem à sombra das asas de Deus. Alguém pode perguntar, mas será que Deus tem asas? Aliás, tem gente que desenha Deus um velhinho, cabelo branquinho, cabelo comprido, branquinho, um homem branco, umas vestes, umas roupas talares, largas. Outros dizem que Deus nem existe. Outros dizem que Deus está lá, sentado no seu trono. São os deístas. Eles acham que Deus criou o mundo, pôs suas leis e largou. Tem todo tipo de pensamento. Outros acham que existem muitos deuses. São chamados politeístas. Os que acham que Deus não existe são os ateístas. Nós somos denominados pela teologia de teístas. Teístas. O teísmo significa a crença na Bíblia, o que a Bíblia diz. Tem todo tipo de pensamento. Mas eu quero te dizer que o povo judeu, quando um homem tinha um problema seríssimo, e ele sabia que alguém ia matá-lo, ele sabia, alguém ia matá-lo, ia enfiar uma espada na sua barriga, ele ia morrer, ele sabia disso. O que ele fazia? Ele entrava no templo e agarrava nas
as partes de bronze, algum lugar, segurava ali e ninguém tirava esse homem dali. Porque ninguém iria matá-lo debaixo da proteção do templo. Então o templo representava a presença de Deus. No deserto eles tinham aquela tenda chamada tenda da congregação. Algumas versões dizem tenda da revelação. Não importa, era onde Deus vinha e falava com Moisés. Depois construíram o templo. E quando a pessoa não queria morrer e tinha medo de morrer, então ele entrava no templo e dali ninguém tirava. Ele se sentia coberto, protegido. Davi nesse salmo diz que Deus nos acolhe debaixo da sombra das suas asas. Eu me lembro de um homem, há muitos anos, esse senhor já faleceu, o nome dele era Jovino. Jovino já faleceu há muitos anos, deixou muitos filhos. Um genro dele é pastor até hoje. Esse homem contou que certo dia o quintal na fazenda havia a casa e um quintal bem grande cercado. E esse quintal, às vezes ele não dava conta de limpar totalmente, tem muito serviço. O quintal estava meio sujo e pegou fogo, e o fogo entrou no quintal, queimou todo o quintal, e ele foi andar no meio daquelas cinzas, desgostoso, porque havia queimado toda a plantação também, as árvores tinham estragado, e ele escutou um barulhinho no meio de um matinho, um arbustozinho. Ele escutou um barulhinho, alguma coisa se mexendo, e aquilo chamou a sua atenção. Ele olhou o que era e não via nada. Ele se aproximou e percebeu que havia alguma coisa maior queimada. Ele mexeu, era uma rolinha morta pelo fogo, e ele ergueu aquela rolinha. Você sabe que a rola é uma pombinha, é uma pomba pequena. A rolinha é uma pomba pequena. E ele ergueu aquela rolinha debaixo dela. Estavam 3 filhotes que não morreram. Ela morreu, ela não fugiu. Ela poderia ter voado, deixado os filhotes morrerem. Depois ela vai botar mais ovos, e vai chocar mais ovos, e vai ter outros filhotes. Não. Ela não saiu do ninho. Ela foi queimada, mas os filhotes sobreviveram. E o salmista diz: Deus, eu quero ter a proteção do Senhor, como uma galinha protege os seus filhotes, como essa rolinha protege os seus filhotes. A proteção de Deus. Por isso o Salmo que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, é aquele que está guardado, protegido, invisível. E o diabo não pode atingi-lo, porque ele está protegido, está coberto. Espiritualmente nós precisamos ter cobertura, queridos. Cobertura espiritual. Quem ora por você? Fala para mim. Quem ora por você? Quem está orando hoje a favor dos seus filhos? Você tem cobertura espiritual? Ou está aberto o caminho para o inimigo transitar a hora que ele quer? Demônios. É preciso ter cobertura espiritual. Se nós não tivermos cobertura espiritual, a porteira fica aberta. Nós temos que trancar bem essa porteira. Se alguém diz: mas Deus é pai, não é padrasto. Conversa fiada. Deus é pai de quem é filho. Quem não quer ser filho fica fora da cobertura. Se eu não quero ser filho, eu rejeito. Eu penso ao meu modo, não quero pensar ao modo dele.
esse texto é maravilhoso. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Quando Isaías entrou no templo, no ano da morte do rei Uzias, ele pensou, eu vou morrer. Ele contou isso. Ele disse, estou perdido, vou morrer. Porque eu, sendo pecador, quando entrei no templo, eu vi a glória do Senhor. Serafins cobriam o templo, com as suas asas voavam. E conta a história, capítulo 6 de Isaías, é uma coisa linda, é um negócio impressionante, é algo incrível. E Deus ali cobrindo todo o templo. Em outras palavras, quem entrasse ali estaria sendo coberto por Jeová. Então é incrível, porque é uma figura tremenda. Ele diz que o Senhor, as abas das suas vestes cobriam, envolviam todo o templo. É isso, está protegido. Significa que Deus está nos protegendo. Significa que o Senhor está dando cobertura para nós. Por que Jesus, quando entrou no templo com um chicote, ele fez o maior fuzuê lá dentro do templo? Porque ele expulsou os vendilhões do templo. Ele expulsou os que estavam abusando da presença de Deus. Ali não era lugar disso. Ali é lugar de cuidado, amor e cuidado. É isso, ali é lugar de amor e cuidado. Por isso, sendo eu um templo do Espírito Santo, eu tenho que ter amor e cuidado por outras pessoas. Porque o Espírito Santo habita em mim e eu tenho que abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Então, quero terminar essa palavra desse Salmo 36, versículo 7. Diz que os filhos dos homens procuram a cobertura de Deus. É por isso que as pessoas dizem, numa linguagem sem significado, mas antigamente tinha significado. É que perdeu o significado. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Todo mundo sabe. O difícil é de fato entregar na mão de Deus. Falar que aquilo está na mão de Deus e abandonar é fácil. Mas entregar o meu problema na mão de Deus e confiar nele, isso é que faz a diferença. Vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar na cobertura das tuas asas. Eu quero pedir que o Senhor faça isso na minha família. Cubra toda a minha família com as tuas asas. Eu sei que é uma linguagem figurada, eu compreendo. Eu te peço isso. Eu te peço, Deus, agora, todas as pessoas que estão pedindo isso, Deus, eu quero a cobertura das tuas asas. Então eu peço ao Senhor, cobre cada um com as tuas asas de proteção, proteção de doenças, proteção de demônios, proteção do olho gordo, proteção da perseguição, proteção da fofoca, proteção de doenças terríveis, proteção que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe muito. Você é importante para Deus. Os olhos dele estão postos sobre a sua vida. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no